Oi, pessoal, tudo bem por aí? Ainda sobre o caso da menina de 11 anos em Santa Catarina, assim como vocês, eu também estou perplexa. Perplexa porque, após conseguir o que tanto queriam, ou seja, matar aquele bebê de 7 meses, informações que até então eram omissas vieram à tona. Informações como a idade do pai, né, que se trata de uma outra criança com 13 anos, e aí duas crianças não podem responder pelos seus atos. Duas crianças não configuram no crime de estupro. Configura na exceção que eles chamam de Romeu e Julieta. Não havendo, portanto, a configuração do crime de estupro, não haveria autorização para o aborto. Por que essas informações foram omitidas? É claro que a mídia ideológica feminista, esquerdista, todos os istas iriam se valer disso para poder avançar com suas ideias e seus ideais. É claro que as feministas fizeram disso palco para gritarem a respeito do seu desejo em liberar o aborto. Fico pensando como que essa menina, lá na frente, numa fase adulta, uma mulher, irá olhar para trás e como que ela irá se sentir com tudo isso. É uma mãe, ainda que de um bebê que tenha nascido morto. É uma mãe. O aborto não deixa apenas consequências ou marcas físicas. Ele deixa também marcas psicológicas e algumas irreversíveis. Essa menina é vítima. O bebê também é uma vítima. Porém, o bebê sequer teve a chance de decidir, de se defender ou de pedir socorro. Agora, eu me pergunto, por quê? Por que essa mãe e esse pai, o pai do garoto, a mãe da menina, sabendo que eles estavam tendo uma vida sexual ativa, consentiram tudo isso? Ô, gente, estamos falando de duas crianças. Duas crianças. Por que aceitar isso? Achar que isso é uma coisa normal, natural? Eu não sei vocês. Eu não vejo isso como uma coisa natural, uma coisa normal. Não dá para acreditar nessa hipótese. Não dá para concordar com isso. Bem, nos Estados Unidos, hoje, eles nos deram uma notícia muito boa a respeito do aborto. E a notícia consiste que, a partir de agora, lá nos Estados Unidos, onde havia legalização do aborto, a partir de agora, cada estado vai legislar a respeito do assunto. Aqui no Brasil, o Código Penal é quem legisla a respeito do assunto do aborto. Portanto, legisla em âmbito federal, ou seja, no país todo. E aqui no Brasil, tirando as exceções, quando há crime de estupro ou constata anencefalia no aborto ou ocorre risco de morte à mãe, tirando esses casos, aqui no Brasil é considerado crime, não é liberado, não é permitido, não é autorizado. Porém, existe uma pressão violenta por parte da turma do pró-aborto para tentar derrubar a lei que proíbe o aborto. Existe uma pressão muito grande e esta orquestração já caminha há muito tempo. E a tendência é se manifestar cada vez mais diretamente tentando obter o direito do aborto, a legalização do aborto. Eles não vão desistir. E nós, que somos contrários ao aborto? E nós que temos convicções diferentes e contrárias ao direito de matar os bebês no lugar em que eles deveriam ser mais protegidos, ou seja, no ventre
de suas mães. E nós, o que nós iremos fazer a respeito disso? Iremos assistir a tudo calados? Ou será que iremos pressionar autoridades, senadores, deputados? Ou será que iremos falar a respeito de nossas convicções? Ou será que quando tivermos oportunidade de falar com alguém a respeito da verdade, será que iremos falar alguma coisa que quebre, que vá contra essas ideias homicidas, essas ideias cruéis, essas ideias que estimulam cada vez mais as mães a matarem os seus bebês? Não vamos nos calar. É claro que não vamos nos calar. Vamos nos indignar. Vamos sim, mas nos calar jamais. Eu não sei se vocês sabem como que se deu o direito ao aborto nos Estados Unidos. Lá por volta da década de 1970, havia uma mulher que estava grávida, não era a primeira gravidez, mas ela não estava desejosa por continuar a gravidez. Queria o aborto. E aí, duas advogadas feministas se juntaram a ela e aí a orientou como que ela deveria falar, o que ela deveria falar para buscar a autorização por parte das autoridades para o aborto legal. E elas criaram uma história. E essa história era uma mentira. Porque essa turma não se importa de mentir. Eles pagam o preço que for para poder obter o que eles querem. E aí essas advogadas disseram assim, olha, você vai dizer que foi estuprada, que isso, que aquilo, você vai provocar comoção nas autoridades. E assim aconteceu, ela fez um teatro, encenou tudo que tinha direito. E a resposta veio, só que a criança já havia nascido. Só que aí elas usaram disso, foi para a mídia da época e tudo mais, pressão em cima das autoridades, até que conseguiram a autorização do aborto, legalização do aborto. Porém, antes desta mulher que contou que havia sido estuprada, que estava buscando direito pelo aborto por essa razão, tananã, tananã, antes dela morrer, ela contou toda a verdade para a mídia, ela chamou o jornal da época lá no seu leito e contou toda a verdade. Que ganhou dinheiro para isso, que foi orientada para isso, que foi um teatro. E nessa época ela estava envolvida em ações contra o aborto. Ô, gente, isso é tudo muito sério. Isso é muito grave. Nesse caso da menina, se tratou de uma outra criança de 13 anos, mas na maioria dos casos, os abusadores são adultos, criminosos, frios, calculistas. E eles estão dentro de casa na maioria das vezes. Por isso, é preciso prestar atenção nos sinais que as crianças dão. E esses mesmos abusadores criminosos não podem continuar sendo tratados como vítimas. Vítima é o bebê indefeso que sequer tem o direito de se defender ou pedir socorro. Vítima é essa criança aí de 11 anos que, mesmo estando em sua casa, debaixo dos cuidados da sua mãe, a sua mãe achou que estava tudo certo, ela ter relação sexual com 11 anos. Ela é vítima, ela precisa de cuidados. Se nessa situação da menina de 11 anos existe vítima, existem duas vítimas. O pai não é uma dessas vítimas, não é com certeza. O pai e a mãe também dos garotos não são vítimas. Existem vítimas e que precisam de socorro, atenção, cuidado e proteção. E existe também a necessidade de não nos calarmos, de nos posicionarmos, de pressionarmos autoridades, senadores, deputados, OAB, sei lá, todo mundo. Seja lá quem for, a gente tem que pressionar, porque essa turma não vai se contentar enquanto não conseguirem legalizar o aborto aqui no Brasil, que ainda é proibido. Mas eles estão se movimentando. Não vamos nos calar, vamos nos indignar,
mas calar, jamais.